Olá, Caio Teodoro aqui novamente e hoje eu vou continuar aqui com a nossa série de dicas sobre renderização, tá bom? E hoje eu quero compartilhar com você uma dica, um setup, tá? De uma configuração de iluminação que funciona bem em qualquer projeto, tá bom? Então, a primeira dica que eu tenho para você a respeito dessa configuração de iluminação é que você coloque aí no teu ambiente somente as luzes que ele realmente tem. Então, por exemplo, se ele tem um plafond, você vai colocar somente um plafond. Se ele tem 4 spots, você coloca os 4 spots nas posições reais aí do teu projeto, tá bom? Se ele tem abajur, você coloca então o abajur, ok? Não precisa ficar colocando muitas lâmpadas, não precisa ficar enchendo o teu render com lâmpada para ele sair com uma imagem clara, com uma imagem nítida, tá bom? Você vai observar que somente uma lâmpada, somente duas aí, o padrão do teu projeto, o que realmente vai ter no ambiente, é o suficiente. Ok? Então essa é a primeira dica. Trabalha somente com o que vai ter aí, tá, no teu projeto. Nesse meu caso aqui, eu vou ter somente um plafond, então eu vou inserir somente um plafond, ok? Então nós vamos vir aqui na guia Decore, depois na guia Luminárias, e eu vou inserir esse plafond aqui, que é o número 7, ok? Eu vou inserir ele aqui no meu projeto, e uma vez que eu inserir ele aqui no projeto, eu vou centralizar ele em X, tá? Então clique no botão direito do mouse, vem na opção centralizar em X, clique novamente com o botão direito e vem aqui no centralizar em Y, tá bom? E ele vai ficar centralizado aqui, tá? Bem no meio do ambiente, ok? Então, primeiro passo aí feito, eu inseri o meu plafond, que é o que eu vou ter nesse ambiente, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá nas configurações do Realcine para explicar para você algumas opções bem importantes aí que tem que estar ativas, ok? Que é o básico para você conseguir uma boa qualidade de imagem. A primeira é a seguinte, vem aqui no Realcine, dá um clique na setinha para baixo e vem em configurações de render, ok? Aqui em configurações de render, nós temos a opção efeitos, tá vendo? Aqui em efeitos, nós vamos vir aqui ó, em uma opção chamada luz artificial. Observa que ela não está habilitada, ela está desabilitada. O que acontece? Se você deixa a luz artificial desabilitada, o ProMob não vai reconhecer as lâmpadas que você tem inseridas no seu projeto, ok? Ele vai reconhecer como se o seu projeto não tivesse nenhuma fonte de luz, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou deixar aqui com ele desabilitado e eu vou renderizar para você ver o que acontece. Vou dar um clique aqui em renderizar, ok? Detalhe, eu deixei no render inicial mesmo a qualidade, eu já te mostro onde ela fica. Eu sempre faço a setagem da minha iluminação com o render inicial. Se fica bom nele, nas outras opções fica melhor ainda. Olha aí o que aconteceu. Eu deixei a luz, né, desativada, a tela ficou toda preta. Inclusive é um erro que acontece com muita gente que está iniciando. A pessoa vai renderizar e a tela vai ficando preta, a pessoa não sabe o que está acontecendo. Normalmente é a luz artificial desabilitada, ok? Então eu vou dar um clique aqui em fechar. Vamos voltar aqui nas configurações de render e nós vamos habilitar a luz artificial. Deixei a luz artificial aqui habilitada, vou renderizar para você ver o que acontece. Vamos dar um clique em renderizar. Olha o que aconteceu. Você vai observar que agora o ProMob já começou a identificar que nós temos uma lâmpada inserida ali, um plafond, né? E olha o que acontece aqui com o nosso ambiente. Ele já começa a aparecer os objetos, ele já tem alguma luz. Então, a nossa imagem começa a ficar aí mais clara, mais nítida, tá bom? Um detalhe importante que eu tenho que explicar para você agora é sobre a intensidade da luz. Você pode observar que ela está nítida, mas ainda está escuro. Você consegue ver o projeto, né, que antes era uma tela preta, mas ainda está escuro, não está uma nitidez, o contraste aí não está legal ainda, tá? O que nós fazemos para corrigir esse problema aqui? Olha só, eu vou fechar aqui a nossa renderização, tá? A nossa imagem, e nós vamos vir aqui, ó, na lâmpada aqui do editar luzes, tá vendo? Olha que interessante, eu tenho aqui uma opção chamada intensidade. Essa intensidade, você consegue regular o quão claro fica a força ali, né, a intensidade da tua iluminação. No meu caso, ela está em 0,1. Eu vou colocar ela no máximo, eu vou colocar ela em 2, tá bom? Ou seja, a nossa lâmpada teria que ficar bem clara, o ambiente teria que ficar bem iluminado quando eu renderizar. Mas você vai ver que não é bem isso que acontece, devido a uma configuração que nós temos que fazer no Realcine.
Outro detalhe aqui, tá? Por exemplo, cor, sombra e transparência, eu vou explicando para você nos próximos vídeos com exemplos bem práticos aí, tá? Então por isso que eu não estou abordando agora esses outros parâmetros aqui. Eu vou explicar para você em outros exemplos, em outros vídeos aí. Por isso que essa é uma série bem legal. Eu tenho tratado dos assuntos na prática mesmo. Então, ó, vamos dar um fechar aqui, tá? E vamos deixar, então, a nossa intensidade em 2. Ou seja, era para nossa imagem ficar muito clara, concorda? Vamos vir aqui, então, ó, dar um clique para baixo, render inicial. Vamos ver o que acontece com a nossa imagem. Bom, a nossa imagem aí, como você pode ver, não mudou praticamente nada, né? Por que que isso acontece? Você viu que ela com a iluminação lá, com a intensidade em 0 ou com a intensidade em 2, ficou praticamente a mesma coisa, ou seja, eu movi o cursor lá, né, a nossa intensidade e não sofreu efeito algum. Isso acontece por uma configuração do Realcine. É só você vir aqui, ó, nessa setinha para baixo, tá vendo? Ó? Vem em configurações de render, tá bom? E aqui você vai ativar essa opção chamada controle de luz, ok? Eu vou dar um clique aqui, ele está desabilitado, nós vamos deixar ele habilitado. Olha o que acontece agora que ele está habilitado. Pessoal, detalhe, tá? Eu estou sempre trabalhando com a qualidade aqui em render inicial. Por que que eu trabalho no render inicial? Quando eu seto uma renderização que fica muito boa no render inicial, no render final e no profissional, a tendência é que ela fique melhor ainda, tá? E isso realmente acontece na prática. Então vamos dar aqui, ó, com o controle de luz ativado, o renderizar. Prontinho, ó. Ele vai renderizar agora e olha o que acontece com a nossa imagem, tá? A imagem ficou aí muito mais clara. Olha como que a imagem ficou um ambiente iluminado, ficou um ambiente claro. Então, o que acontece? Quando nós ativamos lá o controle de luz, ele permitiu que qualquer configuração que eu faça lá na intensidade aconteça realmente aí no projeto, ok? Então agora só para você checar mais 2 parâmetros, eu vou mudar a intensidade aqui para você ver que realmente agora tudo que eu movimento lá funciona, ok? E outro detalhe, é uma particularidade minha nos meus projetos, eu não gosto de sombra aparecendo, tá? Então eu vou desabilitar a sombra, olha aqui a sombra sendo projetada, tá vendo? Eu vou então pedir também para eliminar a sombra. Eu vou diminuir um pouco a intensidade, ok? Para ficar uma imagem não tão clara, e também eu vou pedir para que seja removida a sombra. Então nós vamos fechar aqui, vamos vir aqui no nosso editor de luzes, que é essa lâmpada aqui em cima, ok? Com um lapisinho, vamos dar um clique nela, nós vamos selecionar a lâmpada, correto? Ela está selecionada aqui, e eu vou vir aqui na intensidade dela e vou colocar um valor um pouquinho menor, tá? Eu vou deixar ela com 1,4 aqui, tá bom? E a sombra que está assim, eu vou deixar não. Eu vou deixar a intensidade até menor aqui, eu vou deixar ela com 1 para você ver bem a diferença, tá? Então eu vou deixar com 1 e sombra não. Eu vou dar um clique em fechar aqui. E vamos dar aqui, então, no Realcine, tá? Clique na setinha para baixo, render inicial, ok? Olha o que aconteceu. A nossa imagem já ficou um pouco mais escura, ok? Então significa que o nosso controle de luz realmente está funcionando. E aqui também você pode observar que as sombras que eram projetadas aqui não estão sendo mais projetadas, ok? Então essa é uma configuração básica que você pode trabalhar aí, ok? E aí você configura os parâmetros da forma que você achar melhor, tá? Eu particularmente gosto de trabalhar com essa intensidade aqui, nesse tipo de setup, dentro aí da casa de 1,4, 1,5 aqui na intensidade da luz, ok? Então dentro do editor aqui de luzes, você deixa a intensidade em 1,4 e sem sombra, tá? É uma configuração que eu acho bem bacana assim para a maioria dos projetos que eu trabalho. Nós vamos dar um clique aqui agora na configuração de render, tá? E você deixa sempre habilitado aqui a luz artificial e o controle de luz, ok? E as suas imagens, elas vão sair imagens claras, sair imagens bem nítidas. Vamos dar um render aqui inicial para nós vermos como ficou então a nossa configuração final. E essa é então, né, a qualidade que nós atingimos aí de renderização. Então esse é um setup básico, é um setup bem simples aí para você começar a subir na escadinha aí de qualidade de renderização, tá bom?
Nos próximos vídeos eu vou retornar aí para você com outros efeitos e com outras dicas, tá, de renderização, onde nós vamos aprofundando, nós vamos avançando em outras configurações. Então, grande abraço e até o próximo vídeo.